Alô, alô, alô! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que muitos gostam e muitos desgostam, né? Então assim, ó, eu já vou deixar alguns alertas aqui de que esse Clube do Livro específico, ele vai tratar de alguns assuntos pesados. Eu não vou, como sempre, detalhar nada das coisas pesadas, mas pode ser que tenha algum tipo de gatilho. Então, tomem cuidado, porque nós vamos falar sobre algumas violências, tanto física quanto psicológica, porque na verdade o true crime realmente é sobre isso, sobre coisas que aconteceram, sobre crimes que realmente aconteceram. Então pode ser um gatilho para certas pessoas, mesmo eu tentando falar da maneira mais neutra possível, mais light possível. Não, essa parada do gatilho realmente virou meme, né? Só que é um assunto importante, né, gente? Infelizmente, as pessoas estão usando essa parada do gatilho pra fazer piada e pra exagerar. Ah, tudo me dá gatilho. Ah, qualquer coisa. Ah, se você me disser que tá comprando pão, algumas pessoas vão falar que é gatilho. Mas assim, a gente tem que separar o joio do trigo, né? A gente tem que ver que alguns gatilhos são gatilhos e outros não precisam ser, né? Porque realmente, quando assuntos são assuntos assim, ó, que não são corriqueiros, né? Tipo, violência extrema, tanto física quanto psicológica, e coisas desse tipo, é importante sim dar aviso de gatilho, porque muitas pessoas estão passando por momentos de trauma. E as pessoas podem estar tentando procurar ajuda e fazendo terapia, mas é importante que a gente dê esses avisos, principalmente quando por exemplo, é o que a gente tá fazendo aqui, que é uma conversação ao vivo. Entende? Que é um conteúdo que está sendo disponibilizado publicamente. Então, é importante a gente avisar, né? Por exemplo, eu até entendo quando as pessoas brincam com isso, tipo, tá me dando gatilho, não sei o quê. É brincadeira inofensiva, ok? Mas quando as pessoas começam a incomodar as outras, do tipo, apaga isso aí que tá me dando gatilho. Tipo, quando não é, nossa. Aí realmente é complicado. Esse Mindhunter é de alguma temporada específica? Eu só vi a primeira. Ele é de todas as temporadas. Tem coisas sobre a primeira e sobre a segunda. É que ele não é tão linear quanto a temporada. Eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças, mas rapidamente aqui. A história do livro não é seguida cronologicamente a mesma que a série. Eles pegam casos que aconteceram na série e alguns relatos que o policial vai dando e construíram a série em cima. Então não é necessariamente a primeira parte do livro, a primeira parte da série. E tanto a segunda temporada quanto a primeira, as duas estão ali dentro do livro, em algum pedaço, em alguma parte, algumas misturadas. Tem casos que eles meio que misturam, não o caso em si, mas, por exemplo, como é aquele vai e vem temporal, eles meio que vão misturando um caso com o outro, né? Uma resolução com outra, assim. Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o livro, sobre a série, algumas curiosidades. Nossa, eu tava vendo aqui, é só 223 páginas? Não. Essa versão que eu tenho aqui, a que eu li, que eu até onde eu acho é a versão realmente oficial, ela tem 380 ou 390 páginas, umas coisas assim. Mindhunter é uma autobiografia que também faz parte do gênero True Crime, escrito pelo agente aposentado do FBI John Douglas. O livro narra a trajetória do policial durante o início dos estudos sobre perfis criminais e padrões comportamentais, para auxiliar nas investigações de casos complicados, principalmente em casos onde não haviam suspeitos ou se estava muito difícil ligar o suspeito às evidências. Este livro foi um trabalho em conjunto com Marcus Oshachar, um autor americano que costuma auxiliar John e outros agentes em publicações do tipo. Eles têm outros livros também publicados juntos, são da unidade dele, cerca de 20 livros já foram publicados só em trabalho com o John. E todos, claro, envolvendo true crimes e análises e relatos de entrevistas. Mas esse, com certeza, o Mindhunter, ele é o mais famoso, o que conseguiu o maior alcance na audiência. Sobre a capa do livro, essa que vocês estão vendo a fotinho ali. Achei ela bem bonita e simples, na medida certa.
toda branca com marca de sangue e digitais nas bordas. Nada muito dramático, o que casa com o teor que a história é retratada. A minha única reclamação é esse símbolo enorme que a Netflix está com a mania de colocar na capa dos livros que ela compra os direitos autorais. Eu entendo que ela tem que fazer essa propaganda e tal, mas quando a capa é feita, sempre tem todo um cuidado para ficar decente. Até a logo da editora, que nesse caso é a Intrínseca, tem todo um cuidado para se misturar com a capa. Eles editaram para que a Intrínseca ela editou para que a própria logo ficasse legal e se encaixasse com o resto do livro. Aí vem a Netflix e taca esse selo enorme quase no meio, todo preto, padronizado. Eles podiam ter colocado, sei lá, num dos cantos, bem menor, porque realmente isso destoou bastante, ficou meio ridículo. E ela tá com a mania de fazer isso em todos os livros que ela tá comprando os direitos autorais. E não é uma coisa necessária, né, gente? Eles podiam ter feito algo bem mais simples, algo bem mais até sofisticado, botado num rodapé ali, ou tentado fazer uma mais personalizada para também se encaixar com a arte do livro. Eu achei bem complicado e tudo que é livro que eles estão fazendo série, eles estão comprando direitos autorais e colocando esse bendito selo aí, né? Eles fizeram com The Witcher também, tá bem complicado. Bem complicado mesmo. Ó, essa é a primeira capa, a First Edition da primeira ediçãozinha do livro. A primeira capa da edição de 1995 é uma foto do próprio John Douglas com várias informações espalhadas, frases de efeito e o nome dos envolvidos no livro. Achei legal, mas não condiz muito com a proposta do livro. No livro até temos um foco inicial na vida do John, mas todo o resto é voltado para o trabalho dele e da equipe de ciência comportamental. Então as capas que vieram a seguir ficaram melhores, dando uma aparência mais enigmática. Tem umas outras capas que essa mesma foto aí do John, só que ele tá meio que tapado por algum tipo de parede, parece que ele tá meio que espiando. Aí tem uma outra capa que é essa foto, mas ela tá totalmente estilizada, quase não dá pra ver que é o John ali. Então as outras capas ficaram melhores. Até eu acho que essa nova capa branca com as digitais ali em vermelho realmente ficou muito bonita. Então, ó, essa foto que tá aparecendo é a primeira edição lá de 95. No início do livro, John nos conta sobre sua vida, como era quando adolescente e quais aspectos desse período tiveram influência mais tarde em sua carreira. Esta parte da história é meio parada e muitos podem considerar até meio entediante, mas achei interessante principalmente para nos mostrar que o agente não nasceu um gênio e muito menos sabia o que queria para o próprio futuro. Ele não apresenta nenhuma característica brilhante ou a certeza de que era perfeito para algum emprego. Somente que nessa época ele percebeu que tinha facilidade em analisar certos comportamentos das pessoas ao seu redor. Mas isso teve que ser muito exercitado antes de se tornar realmente uma habilidade. E, gente, ele passa de emprego em emprego durante meses, durante anos. Ele inicia cursos e depois larga esses cursos. Ele poderia ser considerado até um adolescente problemático em certo ponto e também um adulto perdido. Os pais deles ficaram bem preocupados uma época e a vida dele ficava dando várias voltas e várias voltas, os pais dele achando que ele não teria jeito, ele não parava em emprego nenhum, né? Tanto que quando ele fala que ele vai tentar entrar num curso militar, né, algum curso do exército ou da polícia, os pais dele apoiam fortemente porque é pra ver se ele finalmente tem jeito. E pra vocês verem que até o cara que é conhecido como um dos grandes caçadores de serial killers teve esse período de perdição na vida. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Esse livro, ele é quase uma autobiografia ali, misturada com um true crime. Então, por isso que tem toda essa parte inicial falando sobre a vida do John, que realmente é uma parte significativa, não é tão curta assim. E ele também vai dando alguns fragmentos da vida dele durante o livro. E eu achei muito interessante isso no começo para realmente tirar essa ideia da nossa cabeça de que esses caras têm que nascer gênios. Não, ele tinha uma facilidade e ele estudou e trabalhou ela durante anos para chegar no patamar que ele é hoje. Por isso que eu achei muito importante essa parte no início.
E muitas pessoas até reclamaram que essa parte é meio parada, porque realmente só começa falando sobre a vida dele e tal. Outras pessoas entenderam que realmente teve essa finalidade de humanizar mais esse cara. Mas aí que entra um porém. Por exemplo, lembra quando a gente estava fazendo o Clube do Livro sobre o Ted Bundy, que foi a Anne Rule que fez a escritora do livro dele, né? Ela botou alguns fragmentos sobre a vida pessoal dela também, e ela foi duramente criticada por fazer isso. E olha que a quantidade de coisa que ela colocou sobre a vida dela nem se compara à quantidade de informações que o John colocou nesse. E mesmo assim, o livro do John e a escrita do John foi mais aceita como algo não estou tentando aparecer do que no livro dela. Eu vi muitas críticas falando mal sobre essa questão da Anne Rule botar a vida dela lá, sendo que toda vez que ela botava a vida dela no livro do Ted Bundy, era realmente para exemplificar qual era a relação dela com o cara e por que ela tinha propriedade de falar sobre. E eu achei assim, ó, 2 pesos, 2 medidas, entendeu? Quando o cara fez isso e muito mais, algumas pessoas entenderam, beleza, show. Vida que segue. Aí quando ela fez, por mais que foi pequenos fragmentos, foi o suficiente pro pessoal, para algumas pessoas, né, reclamarem de que aquilo não fazia sentido colocar a vida dela num livro sobre o Ted Bundy. Então, assim, é uma coisa que me chamou bastante atenção enquanto eu lia, e principalmente quando eu vi algumas críticas. Conforme a leitura avança, somos levados para o mundo real dos assassinos mais perigosos dos Estados Unidos, contando com relatos de crimes de outros países que também foram assessorados por John e sua equipe. A introdução de cada caso vai deixando o assunto mais e mais interessante. Os relatos não são apresentados de maneira sensacionalista, mas práticos e sem tabus, o que nos ajuda a entender os métodos de estudos e análises usados em cada um. Ler esse livro é como se estivéssemos em uma palestra real sobre técnicas utilizadas pelo FBI e pelo Quântico. Todo o raciocínio é explicado de maneira acessível, desmistificando aquela ideia comum de que dedução e construções de perfis são magia. Como a gente vê às vezes acontecendo em livros do Sherlock Holmes, e principalmente na série do Sherlock Holmes, né? É claro que, por exemplo, as técnicas do John, eles são muito parecidos com a técnica do Sherlock ali. Até chamam, durante a carreira, algumas pessoas chamam o John de Sherlock, o Sherlock da vida real. Mas é que, claro, na série ali, nos livros, eles dão meio um pouco uma viajada, mas é mais ou menos essa pegada, assim. É a mesma lógica que o Sherlock usa para as deduções deles, são as que o Joe e a equipe dele utilizaram para fazer alguns dos perfis. A gente tava falando de como ele desconstrói essa coisa que a gente tem de pensar que dedução de perfis são magia e tal. E por mais que eles fiquem falando dos casos o tempo todo, eles têm todo um respeito pelas famílias e pelas vítimas, que é uma coisa que às vezes falta em alguns livros de true crime. Quando a gente foca muito no assassino, parece que a vítima vira apenas um número. Aí quando o John apresenta a primeira análise de um suspeito, a partir dessas evidências, eu fiquei pensando, mas é o quê? Isso é uma magia? É isso que eu pensei. Só que daí cada vez que ele vai usando mais e mais exemplos, vai ficando menos mágico, porque a gente vê que até as outras pessoas da equipe dele vão conseguindo fazer a mesma coisa que ele. Tanto que o Wrestler, que é o parceiro do John, ele é tão bom quanto o John. É claro que o John é o principal, né? Digamos que ele se tornou o mais famoso, mas as outras pessoas da equipe dele, conforme elas forem entrando, elas foram treinadas para conseguir fazer a mesma coisa. E se várias pessoas conseguem fazer aquilo, é claro, os selecionados, né? Porque o treino é realmente rigoroso. E o estudo é muito intensivo. Mas aqueles selecionados, eles estavam conseguindo, sim, fazer praticamente a mesma coisa que o John fez. Isso fez com que tirasse aquela ideia de magia, sabe? Deu pra ver que realmente era uma técnica. John Douglas e seu parceiro de trabalho, o Robert Wrestler, não ganharam o apelido de caçadores de serial killers de graça. Eles trabalharam em milhares de casos durante toda a carreira. Não são apresentados alguns dos mais famosos, tanto aqueles em que o assassino foi capturado, quanto aqueles que nunca chegaram a um suspeito.
Existem até casos em que o perfil feito por ele se encaixava perfeitamente em certa pessoa, mas que não foi possível indicar essa pessoa por não haverem provas suficientes para ir a julgamento. Dá muita agonia, gente, nessas partes dos livros, quando eles fazem uma dedução e uma construção de perfil que se encaixa perfeitamente em alguém tá sendo investigado e eles não conseguem indiciar a pessoa mesmo assim. Dá muita agonia. Isso acontece várias vezes. Porque como essa era uma técnica que não era algo comprovado ainda, tinha muitas pessoas céticas em relação a essa técnica, ela não era o suficiente para, por exemplo, incriminar alguém, sabe, como prova, como evidência. Eles usavam o testemunho desses analistas para poder tentar encaixar a pessoa naquela evidência ou naquela cena e tal, mas não era algo muito bem visto ainda. E muitos júris e muitos juízes ainda não levavam tão a sério. Então, imagine, era uma situação bem complicada. Falando do Robert Hessler, esse parceiro do John, ele até hoje é conhecido como o responsável pela criação do termo assassino em série, que não existia ainda naquela época. Eles utilizavam muito o termo assassino em massa, mas que tem as suas diferenças quanto o em série. John também cita casos em que ele não trabalhou diretamente, mas que foram usados para o estudo que ele e seus colaboradores produziam. Ted Bundy, o famoso serial killer de mulheres, é citado algumas vezes como exemplo. Charles Manson também foi estudado, chegando até a ser entrevistado pessoalmente por John e sua equipe. Outro entrevistado foi o Ed Gein, famoso por roubar covas e assassinar mulheres para produzir objetos e acessórios com peças das vítimas. Casos já solucionados como esses foram de grande ajuda na preparação para a abordagem de casos ainda abertos. Antes de ir a campo, John teve um trabalho intensivo de pesquisa, recrutamento, entrevista. Como esse ramo ainda era desacreditado, como eu estava falando para vocês, eles tiveram muita dificuldade para arrecadar fundos para o projeto. E, gente, pensa bem, toda essa desconfiança que existia sobre se essas técnicas funcionavam ou não é totalmente plausível. Dá muito para entender o porquê que eles estavam com essa preocupação de porquê que o governo, que estava muito cético em ajudar, as corporações, instituições estavam céticos em acreditar. Porque pensa comigo, se eles ajeitassem, se eles errassem em algum perfil de um suspeito, eles poderiam estar estragando toda a investigação. E o pior, se eles fizessem isso, eles não iriam prender o assassino, porque iam focar a investigação na pessoa errada e mais pessoas iriam continuar morrendo. Então eles estavam lidando com a vida das pessoas. Por isso que dá para entender essa preocupação, né, que as pessoas tinham em acreditar nessa técnica ou não. Por isso que primeiro, antes de ir a campo, eles fizeram muita pesquisa com criminosos já condenados, que nem eu falei, o Charles Manson, o Ted, eles pesquisaram muito sobre o Ted, não chegaram a entrevistar, mas pesquisaram. O Ed Gein, o Kemper, eles entrevistaram também, e toda uma série de pessoas, foram dezenas de pessoas entrevistadas e estudadas. Eu fico só imaginando quantas cenas de crime foram contaminadas até evoluir as formas de investigação. Também é citado um pouco sobre isso no livro. O John dá pra ver que ele não quer desvalorizar o trabalho de ninguém. Ele em momento nenhum se sente superior às forças policiais de cada departamento. Ele não se sente um gênio que, se não fosse eu, esse caso aqui ninguém nunca teria conseguido solucionar. Dá pra ver que ele tenta manter ali um certo padrão, ele dá umas criticadas em algumas técnicas da polícia, só que ele sabe que não é culpa dos policiais em si. Ele fica batendo na tecla de que a falta de estudo nessa área e de preparação nas pessoas que vão atender uma cena, isso sim é a culpa. É disso que é a culpa. Porque grande parte dos casos que foram solucionados, os que foram solucionados rápidos, né, de maneira eficaz, eles só conseguiram isso com a ajuda policial. Porque não é só eles irem lá, pronto, me dá aqui, pronto, tá aqui a resposta. Não, eles precisaram muito da ajuda da polícia para fazer várias ações, até participar dos interrogatórios, então, assim, entrevistar pessoas, né. Então era um trabalho em conjunto, então você não vê a desvalorização das polícias aqui.
Só que ele realmente fica criticando essa coisa de ninguém tá fazendo estudo na área. Ninguém tá preparando essas pessoas pra um crime que não tem suspeitos, ou pra simplesmente chegar numa cena do crime. Ninguém tá sendo preparado pra isso. O livro fica cada vez mais intrigante quando John começa a colocar em prática sua habilidade. Ele é convocado por departamentos de polícias de todo o país, indo até para a Europa assessorar em certos casos. Cada novo caso solucionado, ele e sua equipe eram mais e mais apoiados, incentivados a dar cursos e palestras sobre o tema para treinar os outros policiais. Eu não vou citar todos os casos solucionados no livro, apenas digo que o John trabalhou até com o caso assassino de Green River, responsável por 49 mortes, e suspeito de ter cometido mais de 90 assassinatos. John chegou a ter um colapso de tanto trabalho e estresse. Em certa altura, ele teve que ser internado para se recuperar e aceitar se afastar temporariamente das funções. E ele era muito bom no que ele fazia. Na verdade, ele se tornou muito bom no que ele fazia, né? Porque como a gente viu antes, ele não nasceu assim. Só que ele estava tão empolgado que estava finalmente recebendo essa notoriedade, o apoio da comunidade, que era difícil de receber nesse ramo que eles trabalham, que ele não queria parar. Então ele ficava viajando para palestras, para cursos, para tentar treinar outros policiais, para tentar incentivar que instituições apoiassem eles. E além, é claro, enquanto fazia isso, trabalhava em outros casos, tava tão a mil que ele teve um colapso e foi parar no hospital. Joe estava tão envolvido na produção e divulgação desse estudo que acabou até prejudicando sua vida particular. Além, é claro, de ter quase morrido em um quarto de hotel depois do colapso, seu casamento com Pam não ia nada bem. Ele passava viajando e, mesmo quando estava em casa, ficava mergulhado nas investigações, sem passar um tempo com sua família. Ele e Pam tinham 2 filhas pequenas, e no livro ele reconhece que não fez parte da vida delas direito, dizendo até que foi realmente conhecer as filhas e mais tarde o filho pequeno, depois que se aposentou do FBI. Mas a essa altura seus filhos já eram adultos e ele e Pam divorciados. E é bem interessante o fato de que ele reconhece bastante no livro que ele errou nesse aspecto. Por mais que ele estava alcançando conquistas muito grandes em questão da carreira e realmente estava sendo um divisor de águas ali para aquele ramo, ele percebeu que o casamento dele foi por água abaixo, porque estava sobrecarregando a mulher. A mulher dele era professora, então ela tinha que lidar com o trabalho dela e ainda ficar lidando sozinha com a casa e com os filhos. Isso sobrecarregou muito ela. E quando ele estava presente, mesmo quando ele estava presente, ele ainda não estava lá, porque a mente dele estava nos casos. E é muito interessante saber como isso afetou a cabeça dele. Trabalhar com esse setor afetou. Ele fala bastante em situações em, por exemplo, eles estavam com os amigos dele lá, tava ele com a Pam recebendo amigos em casa, e eles estavam conversando sobre coisas banais. Tipo, qual cor iam pintar a sala a parede da sala, por exemplo. E ele não tava nem um pouco interessado. Entendeu? Ele não queria nem estar ali. Tipo assim, ele tava ali, mas de espírito ele não tava, porque é tão banal isso. E daí a mente dele ia para aquele caso que ele não tava conseguindo solucionar, ou para aquelas fotos de algum crime muito pesado que ele viu. Tipo assim, ele tava lidando com assuntos tão sérios o tempo todo que ele não conseguia mais fazer aquela small talk, sabe? Tipo, falar bobagem ou falar de coisas banais. Ele não conseguia. Nem passar um tempo só com a mulher dele, ou um tempo com as filhas dele, ele não estava conseguindo. E, por exemplo, quando uma filha dele se machucava, caiu de bicicleta e ralou o joelho, e vinha chorando porque estava com o joelho ralado, ele ia correndo ver, super preocupado porque ela estava chorando, só que quando via que era só um joelho ralado, basicamente, ele cagava pra situação. Porque ele ficava o tempo todo comparando com as coisas que estavam na cabeça dele, que eram, por exemplo, fotos de crianças mortas. E ele comparava tudo, sabe? Como meio que de uma maneira sem querer.
Por exemplo, se a mulher cortasse o dedo dela e estivesse sangrando, ele fazia até piada sobre porque, sei lá, o sangue da mão dela escorreu que nem ele viu lá numa cena que uma pessoa tava morta. Só que, tipo, esse é um tipo de humor que só a pessoa que trabalha com ele poderia dar risada. Ou achar realmente engraçado. A família dele tava quase assustada com a situação. Então, é uma situação bem insustentável já, sabe? E ele vai contando isso de vez em quando no livro, como isso afetou muito a vida particular dele. E é claro, mais pro final do livro, ele fala como é que tá a relação dele atualmente com a família dele. Mas eu não vou falar muito sobre isso, vocês vão ter que ler o livro para saber de todas as coisas que aconteceram. Mesmo que aspectos da psicologia e psiquiatria sejam utilizados nas análises dos perfis criminais, notamos que a abordagem desses profissionais e terapeutas que trabalhavam com criminosos não era sempre precisa. Apenas ser ligado a estudos da mente humana não bastava para avaliar mentes criminosas, sejam as sãs ou insanas, as desorganizadas ou organizadas. Nos primeiros estudos sobre perfis, muitos psiquiatras foram convidados para dar opiniões sobre os casos. Alguns foram de imensa ajuda para estabelecer parâmetros comportamentais dos indivíduos. Mas em outras ocasiões, o julgamento equivocado do perfil do suspeito acabava mais atrapalhando as investigações do que ajudando. Porque, como eu disse, assim como não estavam dando tanta importância para treinar os policiais a como receber uma cena de crime, também não estavam dando muita importância para treinar psiquiatras ou alguns especialistas para tratar dessas mentes criminosas. Já existia estudos disso na época, não era uma novidade, só que não tinha tanto a preocupação de aplicar isso o tempo todo, em todos os casos. Era comum Joe entrar em atrito com certos profissionais, pois estes costumavam liberar um criminoso em condicional ou ajudar ele a conseguir um acordo de redução de pena apenas porque ele parecia arrependido de seus crimes. John salientava o tempo todo que um criminoso condenado por certos crimes não poderia ser avaliado da mesma forma que um cidadão comum que procurava terapia. Assassinos, principalmente assassinos em série, geralmente têm lábia bem desenvolvida. E no caso dos psicopatas é ainda mais complicado, já que esses conseguem fingir ter qualquer reação para conseguir o resultado esperado. E nessa época não tinha tanta preocupação na diferenciação dos casos. E até teve um episódio que o John comenta de que ele entrou em atrito, ele quase saiu no soco com um terapeuta. Porque esse terapeuta em específico, ele estava tratando um criminoso insano, em série. E ele estava querendo liberar esse criminoso por condicional, né? E reduzir a pena do cara. E esse criminoso tinha feito coisas horríveis. E o terapeuta falava que ele estava pronto para entrar nessa condicional. E ele falou isso baseado apenas em algumas sessões que teve com esse cara. Aí o John, bem bravo, ele perguntou se esse terapeuta tinha lido o que o criminoso fez. O terapeuta disse que não, porque não queria que isso influenciasse o julgamento dele. Só que, tipo, todo o julgamento do terapeuta era baseado no que o condenado falava nas sessões. Só que o condenado era um psicopata. Vocês entendem como não faz sentido? Foi aí que eles perceberam que eles precisavam expandir muito mais os estudos para preparar esses profissionais para trabalhar com esse tipo de caso também. John salienta a importância desses profissionais para entender melhor a mente do que seria um cidadão ordinário e como isso poderia ajudar a diferenciar as atitudes dos criminosos em cada caso. Esse estudo era ainda muito extensivo e requer anos de pesquisa. Não basta pegar apenas um criminoso e avaliar seu modus operandi, por exemplo. Isso não poderá necessariamente se encaixar com os demais, mesmo aqueles casos que são muito parecidos. E ainda, cada situação tem suas variantes, então a simples padronização de como lidar com os crimes ou mentes criminosas não ajuda a solucionar os problemas.
O modus operandi pode ser até igual de um assassino para o outro, mas as suas assinaturas deveriam ser diferentes. Certas semelhanças se repetem e devem ser observadas, mas quando uma variante aparece, ela tem que ser levada em consideração, porque isso pode ditar os próximos movimentos do suspeito. E existem várias semelhanças que ocorrem de um caso para outro, ou até algumas repetições. Tem assassinos que têm um modus operandi muito parecido um com o outro, quase idêntico, só que quando tem uma pequena variante, é ali que eles vão encontrar talvez a assinatura da pessoa que, por exemplo, eu sou uma assassina e eu tenho o meu modus operandi. Quando eu percebo que a polícia tá no meu encalço, se eu for uma pessoa que planeja com antecedência, como geralmente os serial killers são, essas pessoas que planejam, né, bastante o crime, eu vou mudar meu modus operandi. Eu vou fazer coisas diferentes do que eu fazia. Agora, a minha assinatura, que é algo mais pessoal, que geralmente é o motivo intrínseco pelo qual eu cometo aquele crime, ou aquela satisfação, o que tipo de coisa eu busco com aquele crime que eu estou cometendo. Isso é a assinatura do suspeito. Do criminoso, né? Então, geralmente, a assinatura não varia. E era isso que eles estavam tentando fazer esse paralelo, porque tinha alguns serial killers que foram completamente difíceis de pegar, porque quando eles viam que eles estavam sendo perseguidos, eles mudavam algumas coisas. E algumas pessoas acabavam acreditando que era outra pessoa que estava cometendo os crimes. Só que a partir dessas assinaturas e dessa análise do perfil, deu pra ver que o quê? Que, na verdade, o assassino estava ciente da investigação de alguma maneira, geralmente por causa próprio jornalismo, né? E estava tentando despistar a polícia, mas que a assinatura dele era igual. E uma coisa que ele fala bastante no livro também é como técnicas para poder prever se alguém pode ser ou não, não digo um serial killer futuramente, mas alguma pessoa que possa cometer crimes ou que seja um perigo para si mesma ou para outras pessoas. Alguns indicativos acontecem lá na infância, quando a criança ou adolescente são más com animais, machucam ou até matam, né, o animal. Se a criança faz xixi na cama durante muito tempo, também pode ser um indicativo. Faz xixi na cama até idades avançadas, né? Ou quando gosta de causar pequenos incêndios, gosta de ficar colocando fogo, e às vezes cada vez maior e tal. Mas é claro, gente, isso é tudo indicativo. Não é necessariamente quando você vê uma criança fazendo isso que ela vai se tornar uma assassina no futuro. Não, não tem nada a ver. Esses são alguns indicativos. E geralmente, quando a pessoa vai manifestar algum tipo de violência futuramente, esses indicativos tem que ser pelo menos 2 deles. Não é tipo, a pessoa, meu filho faz xixi na cama, ele tem 15 anos, ele provavelmente vai ser um assassino. Não tem nada a ver, gente. Né? Não tem nada a ver. E outra, tudo é muito relativo mesmo. Outra coisa muito comum em vários casos é o criminoso ter sofrido abuso psicológico e ou físico durante a infância. Nos casos mais famosos como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e Ed Kemper, todos passaram por anos de problemas familiares ou abusos até desenvolver um comportamento aversivo. É claro que não basta ter um passado violento para se tornar um assassino em série, e isso muito menos é uma desculpa para inocentar alguém, mas esses elementos são usados para estabelecer teses e conexões e até podem ajudar na hora do interrogatório. Esse livro é de 1995 e o início dos estudos comportamentais no crime são ainda mais antigos. Temos que levar isso em consideração na hora de avaliar os procedimentos policiais e de investigações de cada caso. A tecnologia era bem limitada e até mesmo um teste de DNA poderia ser inconclusivo. As evidências nos corpos e cenas do crime quase nunca eram suficientes para provar a culpa de um suspeito, a não ser quando pego no ato ou quando é identificado por várias testemunhas. E é aí que entra a importância grandiosa do estudo do perfil e da história do suspeito. Como não podemos nos apoiar livremente em evidências, até porque elas podem ser consideradas circunstanciais ou implantadas, estabelecer a conexão do culpado com o crime é essencial. E nada é mais conclusivo que a somatória de evidências com o perfil criminal detalhado e a confissão do criminoso. E, gente, como esse livro de 95,
E os estudos, eles são bem mais antigos, eles são lá de 1970, por aí. Aí, por causa de todas essas limitações que eu falei, grande parte das prisões elas eram feitas justamente através das confissões, porque quando alguém confessa, tem evidência, pode ser circunstancial ou não, mas tem a confissão, pronto, tem um condenado. E eles só conseguiam fazer essas grandes apreensões de confissão, porque realmente fazer um desses caras com essas mentes confessar não era algo nada fácil. Não adianta você botar ele numa sala escura e fazer pressão, o cara não vai falar. Então, como era muito difícil, é aí que entrava todo o trabalho dos analistas para ajudar os policiais em como abordar o sujeito na hora de interrogar. Quais objetos eles poderiam ser colocados na sala, para deixar o cara nervoso e por aí vai. E aí que entra também um pouco da questão do estudo do passado da pessoa. O estudo do crime e o estudo do ponto fraco. Eles falam muito sobre qual é o ponto fraco psicológico desse criminoso. Eles buscavam, estudavam e analisavam para poder aproveitar esse ponto fraco na hora do interrogatório para poder fazer com que essa pessoa, esse suspeito, finalmente confessasse o crime. Então, então o estudo de perfis não ajudava somente a identificar um suspeito, mas também ajudava a como fazer esse cara confirmar que era ele que tinha feito o crime, né? Cometido o crime. É impressionante como as técnicas de investigações vão evoluindo em cada caso. Esse livro nos mostra com exemplos reais que essas deduções comportamentais não são mágica, mas sim fruto de muito estudo e comprometimento. Eu vou usar um exemplo de avaliação aqui. Eu inventei um caso bem simples só para vocês visualizarem melhor do que eu tô falando. E eu construí essa história só com o que eu aprendi em certas partes do livro. Então, algo bem simples, só para eu poder exemplificar como que alguns desses conhecimentos podem ser aplicados na área, tá? Um corpo de uma jovem aparece boiando na margem de um rio. Um pescador se liga para a polícia, que ao chegar ao local percebe pelo avançado estado de decomposição que aquele corpo já estava na água há alguns dias. A polícia e detetives locais têm muita importância. A polícia e os detetives locais têm muita importância na investigação, porque são eles que determinam a causa da morte, o cálculo da maré e quanto tempo um corpo boiando levaria para chegar ali, desvendando assim o possível local original da desova do corpo. Talvez até achando a real cena do crime. Todos os aspectos, marcas e posições são avaliados e documentados. A busca pela área continua e outros corpos são encontrados, todos de jovens mulheres da mesma faixa etária, mas de aparência física diferente. Depois de muitas buscas, o departamento de polícia local entra em contato com o escritório do Quântico, onde John trabalha. Alguns analistas são designados para o caso e, após a avaliação das informações recolhidas até o momento, eles estabelecem que todas as vítimas são mulheres jovens com trabalhos e classes sociais variados. Elas moram na mesma cidade, mas em pontos diferentes. Os corpos foram encontrados nus ou com apenas uma parte do corpo ainda vestido. Não há evidência de violência sexual ou, se há, foi apagada pelo tempo que os corpos ficaram no rio. Os pertences das vítimas, como documentos, peças de roupas e alguns acessórios, foram encontrados nas cenas dos crimes. Depois de conversar com as famílias, também descobriram que pelo menos um acessório, como brinco, colar ou pulseira, não estavam entre a lista de pertences encontrado nas cenas. Além disso, as jovens usavam certos trajetos para ir para o trabalho ou faculdade. E em certos pontos, esses trajetos se cruzavam. E todas as vítimas apresentavam feridas e hematomas pelo corpo todo, sendo a causa da morte uma pancada forte na lateral da cabeça. Depois foram largadas na água e levadas pela correnteza. Então essa é a visão inicial do que eles conseguiram com alguns poucos entrevistas e alguns poucos evidências ali, né?
Com esses elementos, os analistas estabeleceram que o culpado era um homem branco entre 25 e 30 e poucos anos, porque crimes como estes raramente são interraciais, porque quando ultrapassam a barreira racial, torna-se mais como um crime de ódio e não de ódio com aspectos sexuais. Além disso, esse homem deveria ter uma aparência no mínimo aceitável, vestir-se bem e ter lábia para convencer as vítimas a se aproximarem dele ou até mesmo entrar em seu carro para depois rendê-las. Esse suspeito possivelmente era casado ou estava em um relacionamento, porque o sumiço de uma bijuteria ou joia da vítima significava que ela poderia ter sido dada como presente para o cônjuge do criminoso. Então, só com essas informações básicas, eles já conseguiram traçar o perfil de que era um cara entre 25 e 30, com uma aparência, no mínimo, de comum a boa, e que não tinha nada muito, por exemplo, não tinha alguma cicatriz que assustasse as pessoas, que não teria um problema de dicção, que ele poderia ter lábia. Então, olha aí, já, né? Já reduziram ali o suspeito bastante, drasticamente. E que era um cara casado. E que era possivelmente um cara casado que estava tendo algum tipo de problema conjugal ali com a esposa e tal. Ah, e uma coisa que o John fala bastante no livro também são que certos serial killers têm predisposição a ter alguns carros. Por exemplo, na época do Ted Bundy, o Fusca com cor mais marronzado era um carro muito popular. Por isso que foi muito difícil identificar qual era o carro dele, porque todo mundo tinha. Aí depois veio a época dos vans. Quando descobriram a facilidade de você sequestrar alguém se você tivesse uma van, a quantidade de serial killer ou assassino em massa que tinha a van aumentou de uma maneira. E é esse tipo de coisa que eles têm que avaliar também conforme vai evoluindo os casos, evoluindo a sociedade, como é que vai se transformando os meios os veículos, né? Uma coisa que o John fala também, questão ainda sobre os carros, é que é muito comum o suspeito, né, o criminoso que está cometendo esses crimes, ele geralmente tem uma fixação pela polícia e pelo trabalho da polícia. Ou algo que envolva poder, porque é isso que esses caras procuram, eles procuram se sentir poderosos. E a figura da polícia é uma figura de poder, entende? Então o que eles faziam? Muitos tinham carros que eram parecidos com carros de polícia. E teve um caso de um cara que virou assassino em série depois que ele conseguiu roubar o carro da polícia e adaptar ele. Então, é esses estudos que ajudaram a descobrir o que esses caras querem, por que eles fazem isso, como que eles fazem isso. Tá, daí eu falei que ele estava provavelmente, isso era uma suspeita, né? Ele estava provavelmente levando esses troféus para dar para cônjuge. Mas daí vocês perguntam, mas será que ele não tá levando esses itens só para troféu? Só que se fossem troféus, ele não teria tanta preocupação sobre o que levar. Ele, na verdade, poderia levar até um pedaço da pessoa se ele quisesse guardar como troféu. Ou algo que não importasse o que fosse, porque nunca ficaria à vista de ninguém. Agora, pelo fato dele ter se preocupado em pegar algo específico, como sempre ser uma joia ou uma bijuteria, porque ele sempre se preocuparia em pegar isso, que é algo que, se você visse na casa de alguém, você não iria estranhar. Entende? Você não iria estranhar? Porque, tipo, se você pegasse uma peça de roupa usada de alguém, provavelmente a pessoa que mora com você iria estranhar e tal. Agora, se você precisa de uma bijuteria em casa e desse de presente pra alguém, ninguém iria suspeitar que você matou alguém pra conseguir aquilo. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio que o John pode seguir nesse momento, né? Vários casos comprovaram que esses assassinos geralmente levam as joias pra quando verem... Shelly, obrigado pelo follow, seja bem-vinda. Para quando verem seus cônjuges usando elas, eles consigam reviver todo o crime e a satisfação de tê-lo cometido. Esse indivíduo deveria aparentar ser um sujeito comum, mas que por dentro nutria ódio pela figura feminina, o que poderia indicar um passado e uma infância abusivos, provavelmente causados pela mãe ou alguma outra mulher que o rejeitou.
Até, por exemplo, no caso do Ted Bundy, o estressor, que é como chamo o estopim do que causou finalmente a mente dele dar uma craquelada, foi quando aquela, se não me engano, chamada Stephanie deixou ele. Não tenho certeza se é esse nome, mas foi aquela pessoa que ele amou demais, mas que na verdade não era necessariamente um amor, né? Vocês lembram do livro sobre o Ted Bundy? Lembram da relação dos dois? E aquilo foi praticamente o estopim. Aí depois ele descobriu que a mãe dele mentiu pra ele sobre o pai e tal. Então ele começou a nutrir esse ódio pela figura feminina. Mas ele, em momento nenhum, tentou matar a ex dele. Ele terceirizava o ódio. Ele tava tentando matar outras mulheres que fossem parecidas com essa ex dele. Ou sobre o que está acontecendo, você está analisando os atos de personagem ou analisando os assassinos. A gente falou bastante sobre o livro, aí agora eu criei um caso hipotético para tentar explicar um pouco sobre a técnica que esse cara, que o John, que é o autor do livro, ele usa. A premeditação do crime e a preocupação em não deixar evidências mostrava que o comportamento de um assassino organizado. Ele não era alguém psicótico que comete crimes, mas podem ser considerados insanos e não totalmente responsáveis por seus atos, sem saber diferenciar do certo e do errado. Esse era um homem talvez psicopata, mas não psicótico. Por sua vontade de reviver a lembrança dos crimes, era provável que ele revisitasse as cenas dos crimes, fosse o cemitério nos túmulos das vítimas ou até desse um jeito de participar do cortejo funerário. Então, assim, olha só com esse fato de que talvez ele estivesse tentando reviver a memória dos crimes através das lembranças das bijuterias, eles já traçaram uma possível conclusão de que esse cara provavelmente iria visitar as cenas dos crimes, novamente, para reviver também essa experiência, ou que ele iria visitar o túmulo das pessoas assassinadas, ou que eles iam acompanhar todos os casos de perto para poder cada vez ir revivendo mais e mais e mais. Então olha só como uma coisa vai puxando outra. E tudo é questão de dedução, não é magia. Com tudo isso, os analistas indicaram para a polícia algumas táticas do que fazer a seguir. Sugeriram que a polícia poderia fazer tocaias nos pontos em que os caminhos das vítimas se cruzavam. Porém, eram áreas muito extensas e como o assassino poderia estar aprimorando sua caçada, era capaz dessa técnica não avançar rápido o suficiente. Então indicaram usar essa sede de reviver o crime que o assassino tinha a favor da investigação. Chamaram jornalistas e pediram auxílio na divulgação de algumas informações. Depoimentos e relatos dos crimes, focando em contar um pouco da vida das vítimas e anunciar possíveis eventos para honrar a imagem das mesmas. Certamente o culpado apareceria em algumas dessas ocasiões. Talvez até desse entrevistas para mostrar o quanto estava chocado com os crimes. Depois de limitar a lista dos suspeitos, eles procurariam entre eles alguém que se encaixasse no perfil produzido. Até mesmo agentes disfarçados poderiam visitar as famílias com propósitos inventados para avaliar de perto se eles abordassem a esposa sozinha enquanto o marido estivesse no trabalho, era possível até descobrir se o marido vinha dando joias de presente sem motivo algum, e se esse comportamento era comum ou quando tinha começado. Mas, claro, perguntas totalmente fora do contexto para não alertar também as famílias. Depois de enxugar ainda mais essa lista, tocaias poderiam ser feitas para seguir os restantes e, por fim, se não existissem evidências suficientes para condenar sem sombra de dúvida alguém, o que acontecia quase sempre naquela época, o suspeito era convidado a depor, e aí entrava todo o trabalho dos analistas. Técnicas de interrogatório especiais eram passadas aos policiais. Até mesmo a sala de interrogatório era preparada da melhor forma possível. O blefe é uma técnica muito usada nessas situações, como falar para o indivíduo que certa joia foi encontrada em posse da mulher dele, que alguma testemunha o colocou na cena ou trajeto do crime. Enfim, quanto mais informações forem juntadas, mais possível será a confissão do sujeito. É importantíssimo fazer com que o suspeito fique o mais nervoso possível antes de chamá-lo para depor. O John chama essa tática de fator cu na mão. A polícia
A polícia aparecer frequentemente na TV, avisando que novas pistas e testemunhas apareceram é muito importante. Isso vai deixar o assassino inseguro. E quando finalmente o convocarem, ele estará com nervos à flor da pele e, se for apertado corretamente, soltará uma confissão. Soltará uma confissão. Cara, é muito, muito legal. Alô, Shin! Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo tranquilo. E é muito legal porque ele realmente se refere a esse fator como fator Kunamon. E ele volta nesse... E ele volta nesse assunto o tempo todo. Por quê? Quando você vai interrogar alguém, se a pessoa estiver totalmente confiante de que ela vai conseguir se safar, é muito difícil deixar ela nervosa ao ponto de ela saber que ela tem que fazer uma confissão ali. De que a melhor escapatória para ela é fazer logo uma confissão. Então eles fazem todo um aparato na sala de interrogatório, baseado no perfil que eles produziram da pessoa. Eles sabem exatamente se colocar coisas na sala pode deixar ele nervoso, ou se uma sala completamente vazia pode deixar ele nervoso, ou se colocar um objeto específico ali pode deixar o cara começar a suar frio. Então tudo na investigação é baseado nesse perfil que esses caras produzem. Tudo, desde a análise da cena até a criação de uma lista de suspeitos, até a redução dessa lista, até o interrogatório e também, gente, até o julgamento. Porque no julgamento, os depoimentos dos analistas começaram a contar e ter peso bastante. Assim que o suspeito faz a confissão e é indiciado pelos crimes, mais um corpo é encontrado. A vítima também é uma mulher branca, jovem, com hematomas pelo corpo, morte por pancadas na cabeça e desovada no rio. Pelo estado de decomposição do corpo, fazia alguns dias que ele estava sendo levado pela correnteza. Logo, a polícia também atribuiu esse assassinato ao suspeito que já havia confessado. Porém, um analista de perfis estranhou certos elementos do crime. Todos pareciam fechar, tirando que, dessa vez, as pancadas foram em cima do rosto, desfigurando parcialmente a face da vítima. Além disso, ela estava vestida, apenas com a calcinha e o sutiã. Os policiais estavam afoitos para fecharem logo o caso, mas o analista insistiu em conversar com a família da vítima. O marido dela se prontificou, totalmente abalado, a dar depoimento de como a sua esposa era maravilhosa e suas vidas eram felizes. O analista perguntou todos os detalhes de como ela estava vestida no dia em que foi morta. O marido conta que ela vestia um vestido florido e usava um colar com pingente. Foi aí que o analista correu para a delegacia e disse que o marido havia matado a mulher. E que com certeza, se ele fosse chamado para depor e fosse pressionado, ele confessaria. Por que o analista chegou nessa conclusão? Todas as vítimas estavam com partes íntimas à mostra, mostrando que o assassino não tinha qualquer vergonha do que havia feito. Seus rostos também eram reconhecíveis e os danos foram nas laterais das cabeças. Naquele caso específico, o assassino se preocupou em cobrir as vergonhas da vítima, numa tentativa de preservar um pouco da dignidade. Isso poderia indicar até que o culpado era uma mulher, mas então entra a face quase toda destruída. Isso ocorre com frequência em casos onde o assassino conhece a vítima e precisa despersonificá-la, apagando a sua identidade para tolerar o crime na sua própria mente. Nesses casos, é comum que o culpado seja amigo, parente ou marido da vítima. Dito e feito, o marido foi chamado para depor e depois de algum tempo, confessou que havia matado a mulher. Disse que aproveitou os casos dos assassinatos em série para se livrar do crime. Quase que o assassino sai totalmente impune do crime, e isso só não aconteceu porque um especialista em perfis identificou incoerências nos casos. Agora, imagine quantas pessoas se safaram da prisão por aproveitar situações como essa. Além disso, esses estudos também permitem identificar se há mais de um suspeito envolvido, porque às vezes a polícia se dá por satisfeita quando consegue identificar apenas um dos culpados, porque alguém já estaria pagando pelo crime, afinal de contas. Eu não dou risada nesse tipo de livro, não. Eu acho muito interessante
Um assunto muito interessante mesmo, porque eu adoro essa questão de como eles fazem isso para dedução, como é que eles analisam o comportamento de alguém. Eu acho isso muito legal, mas nem de longe isso aqui é engraçado. Mais uma dúvida. Como a polícia lida caso a família da vítima busque vingança contra o assassino? Eles vão julgar como qualquer outro assassinato. Por exemplo, se alguém matar o meu cachorro, aí eu ir lá e matar a pessoa, eu vou ser um assassino igual. Claro, as motivações vão ser diferentes. Então o julgamento será diferente. Agora eu tenho que ser punido de qualquer forma. Agora, também depende muito de cada caso. Por exemplo, se a pessoa... quando eu tava cometendo o crime, eu estava tendo um surto psicótico. Por causa de um estresse pós-traumático. Eu não posso necessariamente ser culpada por todos os meus atos durante esse surto. Então pode ser que eu pegue uma pena mais branda, ou em vez de ir pra prisão, eu posso ir pra alguma prisão pra criminalmente insanos, ou pra algum local que eu possa fazer alguma terapia. Então, assim, depende muito de cada caso, sabe? Depende da motivação de como que o caso aconteceu. Não é piada. Devido às razões pessoais, existe agravo. Pois é. Tudo assim, ó, tem agravante? Não tem agravante? Qual a motivação? A pessoa estava sã na hora? A pessoa sabia as diferenças do certo e errado? Né? Porque muita gente recorre à apelação lá de defesa por insanidade, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Porém, tem alguns ali elementos que esses analistas conseguem identificar que desmancha completamente essa defesa. Totalmente. Tem algumas coisas daí, alguns aspectos em cada caso que mostram que a pessoa sabia muito bem o que ela estava fazendo na hora. Esse método examina personalidades de distúrbios conhecidos ou dentro da curva de que seria humano. É comparações, tudo comparativos, né? Tu já leu Hemlock Grove? Não. Não tem uma série disso? Acho que tem uma série disso, não tem? Eu fiquei me perguntando se a polícia daria uma pena mais branda. É tudo circunstancial, né, Jim? Isso, não, eu baseio no que eu falo não só nesse livro, mas em todos os true crime que eu já li. É tudo circunstancial, assim, ó, o que levou a pessoa a fazer, como estava o estado psicológico da pessoa, entende? Motivações, tem agravante, não tem agravante, né? Foi um crime organizado, foi um crime planejado. Quando tem indícios de que o crime foi planejado previamente, não tem como você vencer a sua defesa alegando que você não sabe o que você estava fazendo. Entende? Não foi um crime de momento. Então, assim, tudo tem que ser avaliado no momento, né? Já achei isso a coisa de advogado. Em caso de vingança, se for um bom advogado, nem prisão pega. Infelizmente é uma abordagem bem comum, né? Então eu bulei esse casinho aqui ficcional só pra eu exemplificar mais ou menos quais são algumas das técnicas que eles utilizam. Mas é claro, a gente foi super por cima. Ele explica tintim por tintim no livro o que você pode fazer, o que você não pode. Não que a gente vá fazer. E outra coisa que ele fala muito, que algumas pessoas, quando ele lançou o livro, algumas pessoas comentaram que ele estava ensinando para os serial killers o que fazer e o que não fazer para se livrar de uma investigação. Só que é aí que ele falou que é exatamente o contrário, porque quanto mais você sabe sobre como as investigações rolam, mais perfeccionista e mais detalhes você vai querer fazer. E é aí que você se ferra. O John comenta muito que quanto mais comum é o crime, quanto mais comum é ele, e quanto menos evidências tem, quanto menos coisas particulares e especiais tem, mais difícil é de saber qual caso. Agora, se você pega uma pessoa que sabe muito sobre true crime, sabe muito sobre polícia e tal, não é que nem acontece nas séries. Nas séries, elas dão a entender de que quanto mais a pessoa sabe, mais difícil é de pegar ela. Só que às vezes é o contrário. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai meter os pés pelas mãos e mais confiante ela vai ficar. E a confiança, extrema confiança, é o que faz com que os serial killers sejam presos. É quando a pessoa sabe que... eu nunca vou ser pego mesmo, quer saber? Vou fazer desse jeito aqui, ou vou tentar apagar de tal jeito a minha pegada, entendeu? Então isso é
é uma ideia errada também, né? De que o cara tá ensinando técnicas do FBI. E outra, ele fala que muita coisa ele não colocou no livro. Que aquilo ali é a base da pesquisa dele. A história de John e seu trabalho com o FBI serviu de inspiração para muitos livros e filmes, até outros livros feitos pelos próprios John e Mark, como De Frente com o Serial Killer, onde ele relata suas entrevistas com criminosos de alta periculosidade, como Joseph McGowan, Donald Harvey e Todd Kohlhepp. Entre a lista de histórias de ficção inspiradas estão O Psicopata Americano, Morte em Green River, Bundy e o Green River Killer, Psicose, Criminal Minds, etc. A gente tem muito material inspirado nos trabalhos do John, não só nesse livro, mas vários outros materiais dele. Até mesmo Thomas Harris, ator de Hannibal, participou das palestras e seminários ministrados por Robert Hessler e pediu consulta particular com ele para criar a sua obra-prima, O Silêncio dos Inocentes. Thomas disse que, além de se inspirar no trabalho dos dois, o seu personagem Jack Crawford foi totalmente baseado na personalidade do agente Hessler. Então, graças ao trabalho espetacular deles e da sua unidade de ciência comportamental do FBI, milhares de casos são solucionados até hoje, e ainda temos acesso a livros e filmes incríveis sobre o tema. Ele fala bastante durante o livro sobre esses... Não digo bastante, mas ele fala em vários pontos sobre esses encontros com o Thomas Harris, porque ele estava fazendo várias pesquisas e tal, para poder desenvolver a história do seu grande serial killer Hannibal. A adaptação atual mais famosa desse livro é a série Mindhunter, produzida pela Netflix e lançada em 2017. Personagens novos foram inventados para a série, mas todos sendo baseados em pessoas reais do livro. Nos papéis principais temos Holden Ford, um agente especial da Universidade de Ciência Comportamental do FBI, baseado no John Douglas. Ele foi interpretado pelo ator Jonathan Groff. Bill Tench, baseado no famoso agente Hessler, inventor do termo serial killer, e ele foi interpretado por Holt McCallany. Esses são os três principais, esses que estão aparecendo aí na frente para vocês. A doutora Wendy Carr foi baseada na doutora Anne von Bertburges, que participou ativamente do desenvolvimento das técnicas como psicóloga consultora, conseguindo até convencer o governo a patrocinar os estudos. Ela foi interpretada por Anna Torv. John e Mark assistiram a série e disseram que gostaram muito, que entenderam o porquê de terem feito algumas mudanças, mas que o essencial foi mantido, e que quase tudo é fiel e bem executado. As únicas mudanças significativas foram feitas para dar um pouco mais de drama na história, ou aprofundar mais na história dos personagens. Mas isso precisou ser feito porque é bem diferente você ler um livro e assistir uma série. O fator envolvimento precisa ser mais forte nas telas para que a gente tenha vontade de assistir até o final. Os casos são muito fiéis aos casos reais. A maioria só muda alguns nomes aqui e ali, mas o conteúdo é mantido. E isso é uma questão muito forte, gente. Eles mudaram, esses personagens principais, eles são da ficção, eles não existem, só que eles foram baseados nos personagens do livro, da vida real. Mas alguns aspectos das vidas pessoais, né, o background dos personagens foi inventado também, até para preservar a parte mais particular das pessoas verídicas, das pessoas verdadeiras. Mas uma coisa que não foi alterada foram os crimes. Eles tiveram todo o cuidado para que eles não tivessem nada de alteração, nada que alterasse realmente na investigação e na história daquelas vítimas, das famílias e dos assassinos. Alguns criminosos tiveram os nomes trocados ou omitidos para a série, para que não tivessem problemas com direitos de imagem. A semelhança entre os atores da série com os assassinos reais é surpreendente. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos e vou dar pequenos resuminhos de alguns deles, ok? São pouquíssimos que eu coloquei aqui, porque na série tem muito, tanto na primeira temporada quanto na segunda.
E realmente, em questão de mudança, eles só mudaram alguns nomes ou omitiram esses nomes. Mas os crimes são os mesmos. Jerome Brudos, conhecido como Jerry, o assassino da luxúria ou o assassino do fetiche em sapatos. Além de matar, ele colecionava os sapatos das suas vítimas, tirava foto delas em várias posições e praticava necrofilia. Ele foi preso em 1969, condenado por 4 assassinatos de jovens, mas em entrevistas ele chegou a comentar que havia outras vítimas. Ele recebeu prisão perpétua pelos crimes. Gente, é bem semelhante os atores que eles conseguiram, que eles chamaram para os papéis. E aí à esquerda... Para vocês à esquerda, para vocês à esquerda. À esquerda nós temos o real assassino e na direita o ator. E olha que esse nem é um dos mais parecidos. Tem os outros aqui que eu fiquei muito abismada com o que eles conseguiram fazer. É claro, a pessoa já tem que ter a fisionomia parecida, tem que ser parecida. Só que a produção fez um trabalho de deixar os caras muito parecidos. Essa foto aí é que essa é a versão mais velha do cara quando ele já estava preso. E a esquerda é ele quando ele começou os crimes. Então, se vocês pesquisarem foto desse cara aqui mais novo, vocês vê quanto esse cara também ficou bem parecido. Esse é um dos casos que aparece na série que, na verdade, eles nem estão investigando no momento, mas é aquele que fica aparecendo vários flashes da vida desse cara e você não sabe o porquê. E depois que você junta as pecinhas, você fica... Ah... Charles Manson. Ele é um dos mais famosos assassinos do mundo. Mesmo ele nunca tendo matado alguém comprovadamente, ele foi condenado por roubo, assassinato e tortura. Charles era considerado o messias de uma seita durante o auge da onda hippie dos Estados Unidos. Através do seu controle e influência, ele induziu seu grupo a matar 7 pessoas em 1969 no território de Los Angeles. O ator que interpreta ele na série chegou a me assustar com o quanto conseguiu agir como Charles. Esses atores eles não foram escolhidos só porque eles eram parecidos com os personagens. A atuação dos caras é absurdamente igual. Os trejeitos, tudo foi muito, muito estudado e cuidado na produção da série. Então aqui à esquerda nós temos o ator e à direita nós temos o Charles Manson real. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E olha que essa não é nenhuma das fotos mais parecidas que eu encontrei, hein? Ou seria o contrário, gente. A atuação do cara é muito... Quando o cara aparece na série, fica tipo... Cara, não acredito que conseguiram contratar o Charles pra fazer isso. Entendeu? Eu fiquei muito, tipo, nervosa, assim. Sim, eles passam desconforto, eles você fica de boa, mas depois você consegue sentir que tem algo de errado com eles. E eles parecem muito civilizados, né? Pessoas muito civilizadas. E daí você vai conversando, quer dizer, você vai vendo a conversa dos personagens com eles e você vai vendo que você fica nervoso. Tipo assim... É uma coisa que deixa você muito desconfortável. Os caras não estão fazendo nada. Eles estão lá sentados ao lado da mesa conversando. E você vai ficar nervoso. Porque, tipo, não tem como não. Você sente aquela coisa errada vindo da pessoa, sabe? Mas imagina mesmo vendo o clone dele mais jovem. Eu acho que ele ficaria muito, muito maravilhado com a atuação do cara. Tipo assim, eu acho que... Porque o Manson era dito como uma pessoa bem narcisista também. Então, ele provavelmente iria xingar muito os produtores da série por terem falado que ele... Ai, porque ele nunca... Ele alegou inocência até o final, até a morte dele. Então... Até a morte dele não. Até anos e anos depois ele continuava falando que ele era inocente. Ele nunca confessou que cometeu crime nenhum. Então ele xingaria a série por causa disso. Por terem colocado ele realmente como um assassino. Apesar dele ter sido condenado, né? Mas ele ia provavelmente elogiar o cara. Eles não diferenciam nessas categorias, Mil. Esse livro, no caso, ele não é feito por um psiquiatra, por um psicanalista. Ele é feito por alguém que estuda ciência comportamental. Então ele não aborda, por exemplo...
profundamente diferença entre sociopata e psicopata, entendeu? A única coisa que ele fala é que nem todo serial killer era um psicopata e nem todo psicopata é um serial killer. Entendeu? E ele não fala nem questão de maioria e minoria. E ele não entra muito nesse setor para poder não furar os próprios argumentos. Entende? Porque ele trabalha com o setor dele. E quando ele precisa de uma informação mais detalhada, ele tem os consultores que trabalham com ele. Que são os psicólogos e psiquiatras que trabalham com ele. O livro não, mas acho muito interessante as obras literárias e cinematográficas que desmistificam a ideia de que Psycho tem cara de louco. Ah, sim. E é bom pra fazer a galera ficar mais atenta. A gente tá falando nisso desde que começou a live. Sobre essa questão da ideia errada que as pessoas têm do que seria uma pessoa insana, né? Narcisismo é uma característica presente em quase todos, porque o narcisismo geralmente é comorbidade de transtornos maiores. Sim, quase todos os que eu falei aqui eram considerados narcisistas e egocêntricos. Né? Quase todos os que eu citei aqui. Então, este foi o Charles Manson, que foi um dos que eu achei muito parecido. Próximo. Oh. O próximo é o William Hansen, um ex-fuzileiro naval responsável pela morte de 3 mulheres entre 1960 e 70. Ele foi preso e tentou entrar com a defesa alegando insanidade, mas foi condenado à pena de morte executada em 1994 na Geórgia. E é aqui que entra um dos fatores que o Dion explicou, que ele não conseguiu alegar insanidade lá na defesa dele por causa da premeditação do crime. Como a gente estava conversando antes, quando você organiza e pensa num crime, você está realmente, de fato, são que você vai fazê-lo. E não foi algo que aconteceu no momento e você não tinha controle. Então ele não conseguiu alegar insanidade por causa disso também. Foi uma das coisas, né? Esse foi um dos que eu não achei tão parecido com o ator, mas em questão do como o cara se porta, ficou muito parecido também. É, sempre alegam insanidade, né? Sempre. Mas o bom é que hoje em dia tem técnicas e realmente o John foi um dos que estudou técnicas para poder realmente ver se alguém tinha como alegar insanidade ou não, né? Outro entrevistado na série foi Elmer Wayne, o parceiro do Diane Korn, conhecido como Candyman. Elmer ajudou o Diane a sequestrar, violentar e matar pelo menos 28 garotos do Texas. Quando Elmer tinha 17 anos, ele se revoltou e matou o Diane. Depois foi preso pela polícia e condenado a 99 anos de prisão. Uma das abordagens da defesa desse cara, eles tentaram alegar que ele estava sendo coagido pelo mais velho, que era o Diane, que era a pessoa que realmente cometia os assassinatos, a atrair as crianças. Só que depois, durante a investigação, conseguiram comprovar de que ele estava por livre e espontânea vontade fazendo isso e que ele tinha uma obsessão pelo Diane. E que quando ele percebeu que para o Diane ele era só mais um e que ele era descartável, ele se revoltou e matou o Diane. E depois foi preso. E ele foi condenado por vários desses crimes, mas não por todos, porque em alguns ele não participou tão ativamente. Um dos personagens que mais se pareceu com o criminoso real foi Edmund Kemper. Provavelmente o primeiro assassinato cometido por Ed foi quando ele tinha apenas 15 anos. Ele matou seus avós e foi internado numa clínica psiquiátrica. Depois de solto, lá em 1972, Ed voltou a matar. E além disso, também desmembrava as vítimas e tinha relação com elas depois da morte. Necrofilia, né? Em 1973, Ed decide terminar a sua carreira criminosa, então mata sua própria mãe e depois se entrega para a polícia. Lembra quando eu falei que o Ted Bundy, o estressor dele, um dos estressores foi quando a ex-namorada terminou lá com ele e que ele começou a procurar vítimas que se pareciam com ela para poder focalizar a raiva e tal? Basicamente foi isso que aconteceu com o Ed. Só que ao contrário do Ted, o Ed chegou a matar a mãe dele no final. O Ed sofreu muito abuso psicológico e físico por causa da mãe dele. Claro que não foi só isso que o tornou da forma que ele é, mas
isso gerou nele uma raiva muito grande pelas mulheres. Então ele matava as pessoas que tinham aparência ou algum trejeito que lembrava a mãe dele. E quando ele finalmente se cansou, por qualquer motivo, e na verdade eles falam um pouco sobre isso no filme, no livro e na série, ele decidiu matar a mãe dele e depois ligou pra polícia e se entregou. Ele simplesmente se entregou. Ele falou, não quero mais, assim, pra mim já tá bom e tal. E o Ed é um dos poucos que admite que ele não poderia viver em sociedade. Quando o John e o parceiro dele entrevistam o Ed, eles falam o seguinte, que o Ed falou que ele não conseguiria viver em sociedade e que ele sabe disso. Não que ele esteja se culpando e não que ele esteja arrependido. Aí que tá. O cara ter consciência de que ele não consegue fazer isso, viver com outras pessoas, não quer dizer que ele sinta culpa, porque ele mesmo disse que ele não sente. Mas ele sabe, ele é consciente de que se ele sair da cadeia, ele vai fazer de novo. Esse cara, eu fiquei muito assustada por ele ser idêntico ao criminoso real. Gente, o jeito que esse cara age é a mesma forma que o cara agia nas entrevistas. E a aparência do ator ficou igual, gente. Igual. Conhecido como filho de Sam. Aos 23 anos, atacou e feriu 12 pessoas, matando 6. David não escolhia suas vítimas por razões específicas. Ele apenas saía de carro e atirava nas pessoas. Quando preso e interrogado, ele disse que fazia isso porque um demônio o controlava. O ator que interpretou ele na série ficou muito parecido. Eu cheguei a me assustar. Tão bom quanto o que fez o Ed Kemper. Esse cara foi o que conseguiu fazer a alegação de que tinha um demônio mandando ele e tal fazer todos os assassinatos. E ele manteve esse discurso até depois de preso e continuou mantendo durante muitos anos. Ele só foi confessar quando entrevistou pro John. Quando o John falou... Quando o John conseguiu somar por A mais B ali, analisar um pouco ele, chegou pra ele, fez uma pressãozinha e falou... cara, eu sei que isso é mentira, vamos pro próximo assunto. E o cara finalmente falou, tudo bem. Mas no relacionamento do dia a dia é algo perturbador. Tem vários livros eróticos que são muito bons, que tem questões fetichistas que não tem esse abuso, sabe? Que é a leitura saudável, né? E ele é bem mais abordado no livro, né? Claro que na série eles tentam pegar o teor do que foi utilizado na história do livro, só que no livro você vê que é um pouco mais técnica a parada ali, um pouco mais específica. O principal assassino entrevistado na segunda temporada foi Wayne Williams. Wayne era suspeito de sequestrar e matar 30 crianças, mas foi condenado por apenas 2 assassinatos em Atlanta. Apesar de haver evidências ligando Wayne às outras mortes, eram apenas circunstanciais. Ele também se encaixava perfeitamente no perfil construído pelos agentes do Quântico. E mesmo assim não foi o suficiente para iniciá-lo por os outros crimes. Até hoje os assassinatos das crianças continuam sem novos suspeitos. Eu achei muito interessante como na série eles conseguiram mostrar a frustração das famílias, dos pais dessas crianças que sumiram e que foram assassinadas, quando o cara não foi condenado por todos os crimes. Não conseguiram, né, indiciar ele por todos, apesar de que ele se encaixava em praticamente tudo. E ele foi condenado pelo assassinato de 2 jovens, só que quase adultos, assim. Agora, das crianças mesmo que sumiram, eles não conseguiram linkar ele ao assassinato. E esse foi uma das frustrações muito grandes quando eu tava lendo, porque isso mostra que realmente muita gente reclamou disso na série, falando, vão deixar inconclusivo, que final merda. Mas, gente, nem sempre a investigação vai ser que nem CSI. Que os caras do nada magicamente conseguem descobrir tudo o que está acontecendo. Esse é um dos casos mais reais que existem, de que conseguiram a condenação do cara, só não conseguiram linkar ele a todos os assassinatos. E é muito frustrante quando você vê isso, porque você está acompanhando a investigação e no livro você acompanha e você vê como ele encaixa perfeitamente e o cara só recebe 2 condenações. Tudo bem que ele fica preso para sempre, mas igual, ele deveria ter sido condenado por todos.
Todos os atores foram ótimos. Alguns ficaram mais parecidos que outros, mas no quesito atuação, todos surpreenderam, conseguindo reproduzir à risca os relatos de personalidade e comportamento de cada criminoso. Outro fator que eu achei muito interessante na série é que, assim como no livro, eles não focam necessariamente no ato do crime. Quando vocês forem assistir a série, prestem atenção. Vocês não vão ver os criminosos no ato do crime. Vocês vão poder ver os criminosos depois disso. Vocês vão ver as entrevistas. Vocês vão ver os criminosos relatando nas entrevistas como que eles cometeram essas atrocidades, mas vocês não vão ver eles cometendo os crimes. Até porque eu achei isso uma técnica muito legal da série, porque na verdade isso é para fazer com que a gente foque na entrevista. Se ele tivesse a entrevista e a cena, as pessoas super focariam na cena e não veriam como a entrevista foi realmente a importância que teve, a profundidade da entrevista e do estudo que foi feito. Eu achei muito massa eles não terem mostrado os crimes em si. E isso que tornou essa série uma das minhas favoritas desse gênero, porque diferente das outras séries sobre true crime, que foca muito em mostrar o ato da violência e da agressão para poder deixar a série mais forte. Meu Deus do céu, que susto. É que essa série se tornou uma das minhas favoritas do gênero true crime, porque geralmente as séries desse gênero, elas tentam focar muito em mostrar as cenas das violências, dos assassinatos e dos crimes em si, para deixar o assunto mais pesado e para prender a audiência. Porque, querendo ou não, a violência explícita, ela prende a atenção, por incomodar realmente. Agora, essa série, ela não usou esse artifício para poder prender a atenção. Na verdade, ela conseguiu prender a atenção da galera apenas com a atuação dos assassinos, né? Dos atores lá que estavam interpretando os assassinos durante as entrevistas. Isso eu achei surpreendente, porque não é fácil. A direção conseguiu fazer com que a gente prestasse tanta atenção na narração, no depoimento daqueles caras, que não nem precisam mostrar nada. Ok. Muito obrigado pela discussão, viu, galera? Muito obrigado pela participação de vocês, foi bem legal. E boa noite. Falou!